Glórias a Deus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. É bom demais viver em unidade, em comunhão. Nós estamos, final de ano, é bastante corrido. E nós estamos tendo várias reuniões, várias programações. Ontem tivemos aqui um culto dos jovens, da juventude extraordinário. Coisas maravilhosas foram derramadas e manifestadas em nosso meio. Eu convido você a estar no próximo culto, que vai ser no primeiro sábado. Todo primeiro sábado é culto dos jovens e adolescentes. Ou se você eu vinha, porque tem coisa boa acontecendo aqui. Hoje nós tivemos o Impacto Vão, é assim? Não é, mas finja que eu acertei. Foi uma maravilha, graças a Deus. Ninguém ficou para trás, todo mundo completou a sua corrida. Deu tudo certo, foi uma bênção, porque naquilo que a gente faz para glorificar o nome do Senhor, Deus abençoa. Irmãos, e hoje nós temos algo especial para falar aqui esta noite. Bem, na verdade, na sexta-feira, pela manhã, você sabe que temos aqui oração, segunda, quarta e sexta, das 8 horas da manhã até às 9, ou enquanto o Espírito Santo liberar. E tem acontecido coisas maravilhosas, extraordinárias. Grandes coisas estão fluindo nesse momento de oração, e eu até convido você e convoco você a estar aqui, na medida do seu possível, da sua agenda, esteja aqui conosco, orando. E nessa sexta-feira, estávamos aqui uma multidão buscando o Senhor. E soprou no meu coração um direcionamento para essa palavra. Inclusive ontem eu já aproveitei, embuti um pouco na mensagem de ontem, aqui com os jovens. E eu quero hoje abordar de forma mais precisa sobre a oração em línguas. Oração em línguas. Mas acima de tudo eu quero mostrar para você o efeito que faz o orar em línguas, os mistérios que Deus revela para nós enquanto estamos orando em línguas. Para isso eu quero iniciar aqui 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Nós estamos dentro de uma igreja que, segundo Paulo, ele mostra e revela que era uma igreja abastecida de dons, uma igreja cheia de dons, uma igreja que vivia um nível espiritual extraordinário, certo? Só que ao mesmo tempo, essa mesma igreja que vivia um nível espiritual acima da média das demais igrejas que Paulo escreve as cartas, ao mesmo tempo que vivia um nível espiritual, vivia também um nível de desordem ao mesmo tempo. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não escreve condenando os dons do Espírito Santo. Ele não escreve abolindo os dons do Espírito Santo, como algumas pessoas sensacionalistas estão abordando e ratificando que os dons cessaram. Não, pelo contrário. Estão em vigor cada vez mais. Porque se não fossem os dons do Espírito Santo na nossa vida, irmão, a gente não avançava. Porque nós só conseguimos avançar porque somos capacitados com os dons que Deus dá à igreja. Mas para isso existe um proveito, que Paulo vai dizer, que é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Até aqui você está entendendo? Agora observe o versículo 2. Vai dizer assim: pois quem fala em línguas, outras versões vai falar em mistério, outras versões vai falar quem fala com Deus, é uma versão que eu gosto mais. Quem fala com Deus, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. Ou seja, quando eu estou orando em línguas, ninguém entende o que eu estou falando. Em espírito, fala verdades ocultas, ou, como nas versões mais tradicionais, vai falar sobre mistérios, ok? Aqui Paulo ele está falando sobre esse
desalinhamento da verdade. Paulo não está dizendo, olha, não fala em línguas, não ore em línguas. Paulo não está falando sobre isso. Pelo contrário, ele está ratificando. Quem ora em línguas, ele está em uma comunicação exclusiva com Deus. Ele está falando com Deus. Só que ao mesmo tempo ele está orando em espírito. O Espírito está o conduzindo em uma oração que só Deus está ali compreendendo, porque é uma língua espiritual, uma língua celestial. Você vai entender o que eu estou falando. À medida que a gente vai compreendendo isso, a gente precisa entender alguns fatores. Primeiro, nós não podemos achar que quando a gente recebe a Cristo como Salvador, automaticamente ali você tem total legalidade de ser cheio do Espírito Santo, ao passo de ser batizado no Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você agora é nova criatura em Jesus, a partir dali, você agora tem total legalidade de ser batizado no Espírito Santo. Amém? E ser batizado no Espírito Santo é algo maravilhoso. Só que ao mesmo tempo não é opcional. Embora pareça, não é opcional. Porque é algo que o Espírito Santo concede às nossas vidas. Agora você vai entender por que não é opcional. Abra, por favor, Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo 16. O versículo 17, por favor. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Os sinais acompanham quem, irmão? Os que crerem. Crer é opcional para a gente? Não. Crer não é opcional. Ou você crê para viver com Deus, ou você não consegue viver porque você não crê. Por isso, quando eu afirmo que não é opcional, porque para você viver um relacionamento com Deus, você tem que crer. E quem crê, recebe. Simples. Ainda hoje eu fui indagado sobre isso, e eu disse, você não crê. E não precisa enrolar, ser teólogo, aquele negócio todo, falar bonito. Não, simples. Você não tem por que não crer. A partir do momento que você crê, irmão, é outra história. É imediato. Não precisa círculo, ou um círculo, alguma coisa assim extraordinária. Não, creia, recebe. Simples. Agora, todo mundo fala? Não. Porque não crê. Porque se crê, falava. Aí, mas eu não consigo. Você não consegue crer. Você está entendendo? Amém? Agora escute. Existem 4 tipos diferentes no Novo Testamento sobre falar em línguas estranhas. 4 tipos. 2 deles são públicos. E 2 deles são reservados ou particular. O primeiro, nós vamos encontrar línguas como sinal para falar ou Deus se manifestar aos incrédulos. As pessoas que ainda não creem em Deus, ok? Que ainda tem algumas certas dúvidas, alguma coisa assim. Observe o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Bora mídia, bora mídia. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem. Observe. Falar em línguas não é para o que crê, porque o que crê já recebe, já crê, já acredita. Mas os que não crê, Deus é tão bom que diz, eu vou te dar um sinal. Você vai ver pessoas falando em línguas. É um sinal para os que não creem. Como isso aconteceu? Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2. Versículo 5, se me falha a memória.
Falta o 4, por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja bem, eles não estavam falando o seu idioma. Essas outras línguas podia ser português, podia ser inglês, podia ser qualquer língua. É outra língua. E aqui cai no campo do infinito. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito o habilitava, ou os concedia que falasse. Versículo 5. Versículo 5. Você vai entender essa palavra. Naquela época, os judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Adianta. Aleluia. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um, isso aqui não é os que estavam falando, é as pessoas que estavam lá fora, incrédulos, não entendendo o que estava acontecendo dentro da casa. Aí fica assim, no bom paraibano. Oxente, eu estou ouvindo a minha língua. Era estranho para quem estava falando, eles não estavam entendendo. Mas para quem estava ouvindo, eles estavam compreendendo todas as coisas que estavam falando. Porque falar em línguas não é falar aleatoriamente, existe uma mensagem dentro daquela fala. Existe algo específico que Deus está dando, o Espírito Santo está conduzindo a uma mensagem à pessoa. Só que nesse caso aqui específico, a mensagem não é para quem estava falando. É para as pessoas que estavam lá fora que estavam crendo. Esse fato aqui acontece muito em missionários quando estão nas nações. Alguns, por vezes, se debatem com dialetos. Estão no idioma, qualquer que seja o país, mas por vezes dentro do próprio país existem dialetos que é de comunidade que por vezes você não encontra. Por exemplo, eu tenho um pastor amigo que mora na cidade de Terra Alta. Ele por muito tempo foi missionário na Venezuela. E ele um dia foi convidado por um pastor para visitar uma aldeia. E chegando lá na aldeia, eles só se comunicavam no dialeto deles. Dado o momento do culto lá, o pastor que estava ministrando, ele começou a orar em línguas. E só que as pessoas que estavam no culto lá, os indígenas, começaram a se alegrar, começaram a glorificar a Deus, a fazer manifestação. Só que o pastor que estava orando em língua não entendia por que estavam se alegrando. Porque ele sabia que quem ora só edifica a si mesmo, mas quem estava ouvindo no seu próprio dialeto. Alguém entendeu isso aqui, irmão? Deus não faz nada sem propósito, irmão. Tudo que Deus faz é para edificação. Um sinal até para quem não crê. Deus fala com essas pessoas. Amém? Isso aqui é uma manifestação pública. Agora existe as línguas para a interpretação. Isso aqui é um ponto bem interessante e que a gente precisa mastigar mais para que não haja dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, cada vez mais conflitos sobre isso, para que a gente não fira o conceito sobre falar em línguas. Quando você começa publicamente a orar em línguas, no momento que você está orando em línguas, ninguém entende. Se eu começar aqui, você não entendeu nada. Quando acontece essa direção do Espírito Santo usar a boca de alguém para falar com alguém ou com várias pessoas na comunidade, temos que ter dentro da comunidade alguém que possa interpretar. Para que as pessoas não só se emocionem, porque a ideia de Deus não é ver você emocionado. A ideia de Deus não é que você, ai meu Deus, que culto maravilhoso, o que foi que Deus falou? Não sei, mas foi bom. Qual foi a mensagem? Não sei, foi tanta língua estranha que eu não entendi nada, mas eu gostei. Irmão, com Deus isso não cola. Ou você entende a palavra no teu idioma, ou quem está falando, tenha cuidado. Isso aqui é uma manifestação pública.
Isso aqui, muitos lugares erram nesse fator doutrinário. E graças a Deus nós somos vacinados com isso, amém? Isso aqui não é que haja, é para não haver entre a gente. Porque nós somos da palavra, irmão. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e vivemos neste guiar do Espírito Santo de Deus, que é alinhado à palavra de Deus. Então, em algum momento que houver, por exemplo, uma certa vez, lá no outro prédio, eu recém-chegado na visão, eu comecei a orar em línguas. Não lembro se eu ia começar a ministração, a irmã Fabiana, eu ia começar a ministração, não era isso? Foi no final, foi? Acho que foi no início. Foi no início, no final, eu não sei nem onde é que eu estou mais. Eu comecei a orar em línguas. Eu sabia que tinha algo, mas eu não sabia o que era. E Deus não me deu. Como não tinha nada a mim, eu não tinha como passar para os irmãos, eu optei por ficar calado. Aí a irmã Fabiana, cheia de Deus, disse, não, continue. Aí ela apontou aquele dedo dela assim para mim. Aí eu já me tremi todinho. Aí eu voltei e ela interpretou para a igreja a mensagem. Você está entendendo? Quando Deus te usar, que é possível e aqui é liberado para Deus te usar, irmão. Só existe um momento que você não pode se levantar para falar. É quando há a palavra de Deus. Agora, no meio do louvor, depois do louvor, irmão, fique livre, procure o dirigente do culto, procure o pastor e diga, eu tenho tal mensagem, Deus está falando comigo sobre isso aqui. Aí o dirigente do culto e o pastor vai julgar a mensagem e vai dizer, fique livre. Aí você se levanta. É Bíblia. Está na palavra. Para alguns é difícil. Não, porque Deus me usa, amém, mas Deus te usa na legalidade. Porque o Espírito Santo de Deus, aí eu vou usar uma frase que o irmão Alex me ensinou hoje de manhã. Ele não disputa com ele mesmo. Porque se existe um Espírito me usando aqui, ele também não vai chegar agora para vocês e dizer, agora tu tem uma mensagem, não, irmão. Ele até pode te entregar, mas essa mensagem vai ser entregue depois. Porque agora não é porque é porque a mensagem está aqui agora. Amém? Que é para a tua edificação. Depois, você se levanta e diga, eu tenho uma palavra de edificação para a igreja. Aí é o teu momento. Amém? Você está entendendo? Glórias a Deus por isso. E para isso, irmão, há necessidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou todas essas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos. E aí, passa outro para me ver. Os Coríntios 10, fala sobre a um é dado o poder. Na minha aqui está 1 Coríntios 12, 10. 12. Ah, tá. Então o erro não é meu. Está na gravação aí que eu falei 12. A um ele dá, calma. A um ele dá o poder de realizar milagres. Isso aqui é um dom. Ao outro a capacidade de profetizar. Isso aqui é um dom. Ao outro ele dá a capacidade de discernir-se uma mensagem. Aí esse aqui eu usei a NVT de propósito. Para discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou se é de outro Espírito. Irmão, porque não é porque alguém se levantou é de Deus. E dentro da igreja, Paulo vai dizer, há necessidade de ter esse dom de discernimento. Porque nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, pertence a Deus. E deixa eu te falar, tem muita gente na internet aí dizendo que é do Senhor e não é nada. Porque por vezes pode ser uma emoção da pessoa.
Não, estou sentindo um arrepio aqui. Fica com o teu arrepio, irmão. Mas venha com a mensagem. E Paulo vai dizer ao outro ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto ao outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo feito. É ligado, o mesmo dom tem que estar em parceria. Um anda do lado do outro. Porque se fosse separado, não está no mesmo texto e em seguida. Ou seja, se um levantar para orar em línguas publicamente, outro ou aquela pessoa também tem que se levantar e interpretar o que está sendo falado. Porque Paulo diz, para mim é mais proveitoso eu falar 5 palavras no meu idioma de entendimento do que 10.000 ou não sei quantas mil em línguas que ninguém vai entender, não vai produzir nada na vida de ninguém. Você está me entendendo agora aqui? Agora imagine se eu começo só a orar em línguas. Você vai me entender? Não. E é isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo que que ele não possa. Mas há tempo para tudo. Há um momento específico. Agora, vamos para o terceiro ponto, que é a oração de intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha só o que Paulo fala do nível de oração em línguas. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas ou em nossas necessidades. Pois não sabemos como orar. Isso aqui que ele está falando é quando eu vou orar com o meu entendimento, ou seja, no meu idioma. Porque quando vai orar o nosso idioma, a gente começa, Senhor, muito obrigado, eu te louvo, eu te exalto. Mas tem aquela conta ali que eu esqueci de pagar, Senhor. Tem aquele outro cartão que também está faltando eu pagar. Jesus, avivamento, Pai, aviva a tua obra, Senhor. Jesus, os missionários estão lá fora. Aí a pessoa começa a fazer uma salada de oração. Às vezes eu fico até imaginando os cristãos chegar assim, rapaz, te organiza no que você vai falar. Pelo menos começa a escrever primeiro. Porque, irmão, tem hora que a gente vai orar. A gente faz uma salada de assuntos que nem a gente entendeu mais. Só Deus que entende, graças a Deus por isso. Aí é por isso que se faz necessário, aí isso aqui é algo particular. Isso aqui é algo da pessoa. Ela orar, ela buscar uma vida de oração em línguas. Por quê? Aí Paulo vai continuar dizendo, mas o próprio Espírito, ou seja, ele pega a tua salada, ele pega aquilo ali que você embolou tudo ali, ele começa a destrinchar e leva para Deus. Aí intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Irmão, graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa maravilhosa é quando a gente se rende em oração em línguas. Porque coisas fluem, coisas acontecem, direções surgem, comandos específicos chegam, direcionamento, escape, projetos, ideias, tudo isso acontece enquanto a gente está orando em línguas. Mas, irmão, o senhor acabou de dizer que quando a gente ora, ou melhor, Paulo vai dizer que quando a gente ora, a nossa mente fica infrutífera. E como é que eu vou orar em línguas e projetos vão vir na minha cabeça? Agora, eu enlouqueci? Não. Aí a gente vai lá novamente para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Põe numa versão corrigida, atualizada, por favor. Isso 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque a minha filha está na mídia, ela não está me entendendo, imagina a outra pessoa. Pois o que fala em línguas, não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende. Por meio do Espírito Santo, fala mistério. Kenneth Hagin, ele fala sobre essa expressão aqui, de uma maneira extraordinária. Ele aborda sobre que quando a gente começa a orar em línguas, a gente não ora, mas no nosso nível. A gente não consegue mais orar, Senhor, a minha conta, o meu cartão, o meu emprego, a minha prova, a minha viagem, porque eu estou orando na linguagem de Deus.
Eu não estou orando na minha língua, então nem eu sei o que eu estou falando. Esta oração aqui, que Paulo está falando, que é uma oração privada, ela nos leva a orar no nível de Deus. Eu não estou em casa, orando pelas necessidades da minha casa. Eu estou na minha casa, mas eu estou orando em línguas, eu estou orando aquilo que Deus quer para a minha vida. Agora, como é que eu entendo? Porque você chega no nível que Deus começa a revelar o mistério para você, aí agora você recebe o comando, aí você ora na sua língua agora. Pai, muito obrigado. Porque agora eu recebi o comando. Vou orar por tal pessoa. Eu oro agora pela minha igreja. Eu oro agora pelos missionários. Eu oro agora por tal pessoa. Porque isso aqui é Deus te conduzindo a orar da maneira correta. Não pelo aquilo que você quer, mas por aquilo que Ele quer que você ore. Porque vai ter vezes que você vai dobrar o joelho ou andar, não sei o teu jeito, ou sei o meu jeito de orar. Já teve vez de eu começar a orar e dizer, Pai, a minha vontade é orar naquilo que o Senhor quer. Eu vou começar a orar agora por fulano de tal. Porque aí você consegue esquecer você. E orar por aquilo que Deus quer que você ore. O pastor Luciano Subirá, ele tem um testemunho muito interessante sobre isso aqui. Ele estava numa igreja com um pastor. E esse pastor, não lembro se foi o pastor, foi ele que um convidou o outro para ir orar. E eles orando particularmente em línguas. E de repente chegou o comando para o pastor Luciano Subirá para que ele orasse pelo pai naquele momento. E ele chamou o pastor e disse, eu preciso orar pelo meu pai, não sei o que é. Mas Deus me mandou orar pelo meu pai. Ele começou a orar pelo pai. Só que primeiro ele não sabia pelo que orar, ele começou a orar em línguas. Até que ele recebeu um comando. Ore pela saúde dele, algo parecido assim. Ele começou a orar pelo pai, pela saúde do pai, por livramento ao pai. Quando eles acabam de orar, tempos depois, ele entra em contato com a mãe dele. E disse, Deus mandou eu orar pelo meu pai, o que está acontecendo com ele? Aí a mãe responde, há um tempo atrás, há minutos atrás, que coincidiu no momento que Deus mandou ele orar. O pai teve um pico de aceleração e teve um pré-infarto. E enquanto o pastor Luciano Subirá estava orando pelo pai, Deus estava dando livramento ao pai dele. Porque quando a gente começa a orar no nível de Deus, a gente ora por aquilo que Deus quer que a gente ore. Por isso que quando Jesus dá um modelo de oração, ele já começa, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aí ele coloca em dois lugares, que seja feita a tua vontade, no céu, ou melhor, aqui na terra, como é no céu. O nível de oração é quando eu não oro pelos meus interesses. É quando eu oro pelo coletivo. Porque a nossa vida, ela não é sobre mim, sobre eu. Eu acertei o primeiro ou o segundo? Sobre mim. Estava certo, mas fiquei em dúvida, errei. Não é sobre mim, sobre você, mas é sobre nós. Paulo está falando que quando a gente tem uma vida de oração em línguas, a gente esquece os nossos problemas. Mas passa a orar por aquilo que Deus está querendo fazer, milagres acontecer. Aleluia. Escuta. Vai ter momento que você vai dobrar o joelho para orar por uma causa tua. Mas o Espírito Santo vai começar a orar com você e por você e dentro de você.
Você vai orar 1 hora ou mais. E você não vai conseguir orar pelos teus problemas. Porque os teus problemas Deus resolve. Os teus problemas Deus já resolveu tudo. Mas tem pessoas que ainda não chegou no nível de conhecimento que você tem. E ele precisa da tua cobertura de oração. Vai ter momento que o Espírito Santo vai chegar, você vai dizer, eu preciso ir trabalhar, eu preciso fazer tal coisa. E vai dizer, não! Vamos orar agora. Prepare, porque nós estamos indo para um nível espiritual muito maior. Não, porque não dá mais para viver uma vida rasa espiritualmente. Os nossos cultos são avivados com a palavra de Deus. E nós precisamos viver essa transformação da palavra, produzindo frutos em nossas vidas. Kenny Hagin, ele fala de 4 revelações que ele teve do próprio Senhor Jesus Cristo. Em todas elas, ele foi conduzido em orar em línguas. Tem uma que ele conta, se eu não estou enganado, eu não vou nem entrar em número, que eu vou esquecer a data mais ou menos. Mas ele estava na casa de um pastor, depois de uma conferência. A esposa do pastor começou a organizar a janta. E de repente Deus fala com ele. Ora em línguas. Ele até indaga. Mas eu estou na casa do pastor fulano de tal. A esposa dele acabou de ir preparar a janta. Aqui quem manda é ele, não sou eu, manda em casa. Aí Deus disse, chame eles para orar. Kenny Hagin chama o pastor, fala para ele do que o Espírito Santo está falando. E o pastor sensível chamou a esposa e disse, a partir de agora nós vamos orar, conduzidos pelo nosso pastor Kenny Hagin. E eles começaram a orar em línguas. Línguas, 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 línguas. Ao passo que ele foi conduzido ao céu. E ele disse que ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente consiga conversar com Ele, no nível dEle. Exemplo, hoje o pastor, ele tem um bebezinho. O pastor, para se comunicar com o Kalel, tem que descer para o nível do Kalel. Falar o japonesinho, um lindo. Ou qualquer coisa assim. Comunicar na linguagem que o Kalel vai entender. Agora, se o pastor quiser que o Kalel converse com ele, no nível dele, o pastor precisa esperar que o Kalel cresça. Aleluia. Porque enquanto não houver crescimento, não há revelação de mistérios. Porque Deus não entrega os tesouros celestiais para quem ainda não está preparado. Irmão, Deus tem tanta coisa maravilhosa para entregar para você, mas você precisa crescer ao nível de Deus entregar nas tuas mãos aquilo que Ele tem disponível para você. Agora, como é que eu vivo isso? Vivendo a palavra. Vivendo a prática da palavra. Agora, por que orar em línguas? Principalmente de forma pessoal. Que eu vou terminar agora. Na Segunda Guerra Mundial, houve aquele conflito, Estados Unidos, alguns aliados contra o Japão. O pastor até levantou a cabeça, porque eu toquei na família dele. Os japoneses que conheciam, alguns sabiam inglês, começaram a ouvir as orientações dos americanos em inglês. E sabiam as estratégias. Então, quando eles ouviam as estratégias, eles se organizavam, estavam ganhando a guerra contra os ingleses, contra os americanos. Aí um certo camarada, que eu nem vou arriscar o nome dele, mas
pelo menos o primeiro eu vou saber que é Felipe. O outro aqui não dá, é Johnston, sei lá o quê. Por que não põe Francisco, José, que é mais fácil para mim? Ele nasceu, ou melhor, o pai dele era missionário, viveu numa tribo navarro. E percebendo aquilo, ele teve uma ideia extraordinária. Chegou com o comando e disse: eles estão sabendo codificar os nossos códigos porque sabem inglês. Permita que eu ensine o navarro para os nossos soldados. E a nossa comunicação a partir de agora vai ser em navarro. Eu não sei nem como é que fala isso aí. E ele deu a legalidade, ele foi, treinou. Quando começou a guerra novamente, que retomou o conflito, que agora os japoneses dizem: não, agora a gente vai novamente ganhar território, porque eles vão falar inglês. Quando viu que eles estavam falando em navarro, os japoneses ficaram tudo oriçados, perturbados, porque não estavam entendendo o idioma. Porque o idioma faz a diferença muito grande numa batalha. Embora a nossa batalha espiritual já está ganha, irmão, entenda isso, a gente já é vencedor, irmão. Nada mais nos afeta, irmão, porque Cristo ganhou a batalha maior, o diabo já é derrotado, irmão. Mas ele é sem vergonha. Pensa num bicho enxerido. É derrotado, está com o olho tudo inchado, o dente tudo banguelado, mas quer vir para a briga. Gosta de apanhar. Aí ele vem para cima. Só que enquanto você ora no seu idioma, ele sabe aquilo que você está usando como estratégia. Ele sabe o que você está pedindo. Ele quer uma casa nova, então eu vou começar a trabalhar, eu vou atrapalhar a vida dele a partir de agora, eu vou sujar o nome dele, eu vou endividar ele não vai comprar essa casa. Agora, quando eu uso o meu navarro, aleluia, quando eu consigo usar o meu navarro espiritual, o diabo fica: meu Deus, e agora? Eu não entendo essa língua que ele está falando, porque essa língua aí, só o Deus dele que entende. Quer ganhar a batalha? Ora em línguas. Quer vencer os teus desafios? Ora em línguas. Quer viver forte, animado, feliz? Ora em línguas. Porque, irmão, quem ora em línguas, a dopamina é lá em cima. Quem ora em línguas tem a certeza que já é curado, que Cristo já curou a ele. A doença é só uma passagem, mas vai passar porque a gente é curado. Quem ora em línguas não olha para a conta e diz: meu Deus, eu estou sem dinheiro. Não. Quem ora em línguas olha para a conta e diz: muito obrigado, Deus, porque a conta aqui está zero, mas a minha conta lá no céu, ela está cheia de dinheiro. Quem ora em línguas não vive uma vida: se Deus quiser, talvez, aleluia. Não, irmão. Quem vive uma vida de oração em línguas, ele é animado em todo momento. A pessoa chega para ele: e aí, está tudo bem? Está maravilhoso, vai ficar melhor ainda, porque daqui é para cima, porque é de fé, é de glória, e é em línguas estranhas também. Eu sempre tenho o hábito de perguntar aos irmãos aqui, já perceberam? Eu sempre pergunto: e aí, está tudo bem? Eu fico assim me roendo. Quando está indo. Vai melhorar. Irmão, não vai melhorar não, irmão. Está ótimo. Está bom. Quando a gente vive uma vida de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque o diabo joga a luta, joga a tribulação, joga os pensamentos, mas Deus manda os mistérios. Você não pegou essa. O diabo, ele joga a tribulação, aí amanhã é segunda-feira, já está findando o ano, tem muita conta para pagar, tem casa para pintar, tem coisa para trocar, aí o diabo fica perturbando a pessoa, mas quando o crente para orar, aí Deus só começa a mandar os mistérios.
Irmão, porque quando o crente vive uma vida de oração, irmão, em línguas estranhas, recebendo o comando, não tem como ele sair daquele lugar cheio e animado da presença de Deus, irmão. A minha esposa já sabe quando eu recebo algo, porque eu não sei, irmão, ficar calado. Eu até tento assim um pouco ter essa dinâmica aí de ficar caladinho, mas às vezes a chaleira desentope e tudo vai-se embora. Segunda-feira eu estava em casa. Desceu um espírito sobre mim 10 horas da noite para lavar o carro. Eu olhei, mas para que eu vou lavar o carro? 10 horas da noite? Não tem o que fazer não, é. Aí eu peguei, fui lá, lavei o carro. Aí comecei a olhar para o carro, limpo, limpo, limpo. Aí eu disse, já que eu estou aqui elétrico, não tem nada para fazer, eu vou para Belém, vou trabalhar. Falei para minha esposa, aí está, tudo bem. Vim, como sempre tenho o hábito, põe meu fone de ouvido, começo a ouvir louvores. Eu vinha orando. Eu vinha orando em línguas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor. Escuta o que é revelação de Deus. Eu quero que você veja esse texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Vírgula. Essa vírgula aqui é um espaço da oração em línguas. Essa vírgula aqui é para você orar em línguas. Porque você já orou no teu idioma. Pai, eu declaro a existência de tal coisa. Eu trago a existência a tal coisa. Aí você agora, Pai, muito obrigado porque eu já recebi, mas não está na tua mão. Aí você pega a vírgula e começa a orar em línguas. Aí é o que Paulo vai falar, o testemunho. Qual é o testemunho? É quando você tem a convicção de que chegou na tua mão o que você estava pedindo a Deus. E essa convicção aqui é espiritual. E só quem dá é o Espírito Santo. Quando Paulo está falando, fala mistério, revela mistério, é isso aqui. É essa convicção. Porque ler Bíblia, todo mundo lê e é ótimo, é excelente. Mas o que muda a vida é quando você tem convicção do que a palavra de Deus está falando para você. E eu orando, passando ali meia de Santa Isabel. Irmão, eu senti como que algo preenchesse a minha barriga. E graças a Deus não ficou mais estufada. Quando eu recebi aquele negócio assim, é como se fosse um preenchimento de uma porcentagemzinha que estava faltando. Aí subiu ao meu coração, ao meu entendimento. Chegou. Sabe, Genilson, eu peguei e baixei o vidro. Eu comecei a gritar, chegou! Eu queria olhar para alguém, eu queria que visse um caminhoneiro para eu gritar, chegou! E se ele me perguntasse, eu dizer, chegou a convicção de que eu recebi o que eu estava falando. Irmão, ora línguas. Deus vai dando a convicção para você daquilo que você está declarando há tempos e tempos. Porque quando a coisa é pouca, qualquer pessoa faz e de qualquer jeito. Mas quando a coisa é boa, quando a coisa é grande, quando a coisa é extraordinária, o processo é um pouquinho mais demorado para vir excelente. Não é que Deus demore para fazer uma casa excelente para você, não. É que Ele espera o teu nível de intimidade com Ele chegar até o que você possa receber o testemunho que você está precisando. Aleluia. Aleluia.
Vamos ficar de pé, irmão. À medida que você fluir em línguas, você vai ter uma vida diferente. Porque você vai passar a deixar de andar e de viver pelo que vê. Porque você vai passar a andar e a viver pelo que crê. Porque a convicção é ter a certeza de que a palavra de Deus funciona. E eu quero liberar sobre a tua vida uma estação de intimidade com Deus. Você não precisa esperar chegar o dia 1º para viver uma vida de oração. Ainda dá tempo hoje. Embora não tenha hora aqui no meu tablet. Ainda dá tempo hoje de começar uma vida de oração com Deus. Mas eu quero inspirar você que ainda não fala em línguas. A ter a consciência que está disponível para você. Que você já podia começar a falar agora. Quem crê, recebe. Se já são batizados em línguas, já são batizados, comece a fluir. Porque quando alguém chega numa escola de idioma, ele tem que sair do seu idioma e ir para o idioma que está sendo ensinado. Então, enquanto você está orando em línguas, você está ensinando a quem não ora em línguas a orar em línguas. Eu estou falando com pessoas que ainda não oram em línguas. À medida que você vai dando espaço ao Espírito Santo, ele vai gerando convicções na tua vida. Não pensa no teu dia. Não pensa na tua semana. Não pensa na tua história. Pensa no que a palavra de Deus está falando. E falarão novas línguas. 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 Ai, kamamastu, e falarão novas línguas, e falarão novas línguas, e falarão novas línguas. Ai, mãe, eu preciso de algum sinal. Não, você já tem a palavra de Deus. É só começar a falar, já está em você. Você já recebeu. Então somente abre a boca e comece a falar em novas línguas. Jesus! Obrigado, Deus! Obrigado, Deus, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Deus, por vidas sendo transformadas. Obrigado por vidas sendo capacitadas aqui esta noite. Obrigado, Deus, por pessoas recebendo renovo aqui esta noite.
E acima de tudo, obrigado, Deus, por vidas recebendo uma orientação dos céus para uma vida de oração em línguas. E eu quero declarar uma nova estação sobre a vida dele. Ele vai começar a ver soluções enquanto estiver orando em línguas. Eu quero declarar que a partir de hoje ele vai chegar na sua empresa, que não está vendo solução, ele vai começar a orar em línguas, vai fechar seu gabinete, e o Espírito Santo vai começar a revelar mistérios. Eu quero declarar para a irmã que está na sua atividade, que não está vendo saída, meu Deus, eu não vejo nada. O Espírito Santo vai te chamar. Vamos orar no nível. Vamos orar no Navarro, porque eu tenho uma estratégia extraordinária para te revelar. Enquanto você estiver orando, se prepare, porque os mistérios vão começar a ficar claros para você a partir de hoje. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, porque nós somos da palavra. Obrigado, Deus, porque nós somos da fé. Obrigado, Deus, porque nós somos do amor. Obrigado, Deus, porque nós vivemos na prática da palavra. Aqui há uma igreja, aqui há um povo, aqui há uma nação, aqui há uma comunidade que ama a tua palavra e que ama praticar a tua palavra, Deus. E por causa da tua palavra, vidas estão sendo mudadas, casamentos transformados para melhor, famílias restauradas, estratégias avançando. Sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Senhor. Nós somos guiados por Ti, ó Pai. E muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Aleluia.